A paz, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? A paz. Eu sou o Daniel, sou casado, minha paróquia é do Padre Kleina, lá no Guabirutuba, Imaculada Conceição. Tenho 3 filhos, é muito legal estar aqui, obrigado Marisa, cumprimento a coordenadora, né, que não está, né, parece? Não está. O Ricardo, João Rubens, bom te ver, João. Oh, que legal, João, te ver aqui, cara. Já valeu, hein? Já valeu tudo, hein, João? Muito legal te ver. Vamos meditar hoje, Gênesis, capítulo 27, versículo 41. Gênesis 27, 41. Quando você pega Gênesis 27, 41, vou fazer uma introdução. É a história de Esaú e de Jacó. E como nós vamos falar hoje sobre família, você vai perceber que desde o livro do Gênesis já haviam famílias desestruturadas. Que uma família desestruturada, ela existe desde que o mundo é mundo e que o homem é homem, desde que o pecado entrou no mundo. Tiago diz, Tiago 4:1, ele diz: da onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que combatem em vossos membros? São Tiago 4:1. Bem, quem quiser pode ler depois o Gênesis 27 por inteiro, mas aconteceu o seguinte: Isaque, filho de Abraão, quem que é Abraão? É o pai da fé, é aquele que subiu no morro para sacrificar Isaque quando era pequenininho, lembra que apareceu um anjo e impediu? Então, Isaque cresceu, Isaque se casou com Rebeca e teve 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. Então, Esaú e Jacó foram netos de Abraão, o pai da fé, o pai da promessa. Quando Isaque envelheceu, ele ficou praticamente cego. E chegou um dia que ele chamou o seu primogênito, Esaú, e disse: Esaú, eu não vou viver muito. E como eu não vou viver muito, eu tenho um último desejo. Prepara para o seu pai, vai caçar. Traz uma caça fresquinha, prepara para o seu pai uma janta. E depois disso, o seu pai vai te abençoar. E vai passar a bênção de primogenitura para você. Ou seja, ele ia assumir a família, ele ia assumir a linhagem de família. Esaú, ele era querido por Isaque. Isaque gostava de Esaú, era assim, ele tinha afinidade com o filho Esaú. E Jacó era o querido da Rebeca, era o querido da mamãe. Esaú caçador, Jacó meio paradão, meio quieto. Os 2 eram irmãos gêmeos, nasceram juntos. Esaú nasceu primeiro e Jacó por segundo. Esaú significa na língua materna deles, peludo, um homem peludo, uma pessoa peluda. Então era uma criança que nasceu já vermelhinha e com muito pelo. E Jacó significa aquele que segura o calcanhar, que significa mais ou menos aquele que nasceu o primeiro filho e tentou segurar para que ele não nascesse em primeiro. Por isso que Jacó, o nome Jacó quer dizer aquele que não dá para confiar, aquele que é traidor. E o que aconteceu? Enquanto o pai pediu, já velhinho, já sem enxergar, que Esaú fosse buscar a caçar para preparar, a mãe Rebeca escutou a conversa e entrou no meio. E falou para Jacó: olha, o teu pai chamou o seu irmão e vai dar a bênção, vai abençoar ele. Faz o seguinte, vai aqui pertinho, pega 2 cordeiros que eu vou preparar, você vai se passar pelo seu irmão, já que teu pai não enxerga mais direito mesmo, e você vai roubar a primogenitura do seu irmão. E aí o mais novo diz: mas mãe, se o pai encostar em mim, acabou a treta, acabou porque eu não tenho pelo, o meu irmão é muito peludo. A mãe falou: fica tranquila, nós vamos colocar uma pele de algum animal em cima de você, quando seu pai passar a mão, ele vai pensar que é você. E para resumir a conversa, ele rouba a primogenitura, a bênção do irmão.
ele não só rouba a bênção do irmão, como se você ler Gênesis um pouquinho antes, ele rouba a primogenitura do irmão. O irmão vende por um prato de lentilha a sua bênção. Agora veja lá, Gênesis 27, versículos 30, antes da gente ler o finalzinho ali. Apenas Isaac acabara de abençoar Jacó, pensando que era o irmão, e este saíra junto do seu pai, chegou Esaú da caça. Preparou também ele um prato suculento e trouxe ao pai, dizendo: levanta-te, meu pai, come a caça de teu filho, a fim de que a tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou o pai Isaque. Eu sou teu filho primogênito, Esaú. Então Isaque, tomado de emoção violenta, exclamou: quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? Eu o abençoei, e ele será bendito. Ouvindo as palavras do seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse: abençoa-me também a mim, pai. Teu irmão, respondeu-lhe Isaque, veio fraudulentamente tomar a tua bênção. Esaú disse então: será porque ele se chama Jacó, que já me suplantou 2 vezes? Tirou-me o direito da primogenitura e agora rouba ainda a minha bênção. Agora vai para o versículo 41. Você entendeu o contexto? Ele foi traído pelo irmão. O irmão passou ele para trás. Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que lhe tinha dado o seu pai, e disse em seu coração: virão os dias de luto do meu pai, matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo Jacó e disse-lhe: teu irmão Esaú quer matar-te para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho, vai para junto de Labão, meu irmão, em Harã, e fica um tempo necessário lá. O irmão fugiu, ficou 20 anos em Harã, fugindo do outro irmão que queria o matar, e não queria o matar sem razão, né? Foi roubada a primogenitura, passou ele para trás. Era muito pior que roubar um negócio, roubar um terreno, roubar um cordeiro. Roubar a primogenitura era roubar a descendência. Graças a esse fato aqui, o país hoje é Israel, não se chama Esaú. Você está entendendo? Mudou-se uma descendência ali. Agora olha que bonito, depois de 20 anos, você vai abrir agora Gênesis 33. Gênesis 33, versículo 1 ao 4. Jacó, isso passou 20 anos. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas com os teus filhos na frente, depois Lia com os seus e por último Raquel com José. E ele, passando-se adiante, prostrou-se à terra 7 vezes. Se prostrou diante do irmão, antes de se aproximar do irmão. Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o. E puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve Deus dar a teu servo. Palavra do Senhor. Veja, numa situação totalmente desgraçada, sem graça, a graça de Deus ainda foi capaz de tocar em Jacó,
que virou Israel, que se arrependeu e que teve a capacidade, tocado pela graça, de pedir perdão ao seu irmão. Os dois se abraçaram, os dois choraram e os dois se perdoaram, e a família foi restaurada pela graça de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a gente. A família foi restaurada não pelos 20 anos, que fez ali um pouco baixar a poeira. A família foi restaurada porque Israel, Jacó e Israel são a mesma pessoa. Jacó mudou de nome. Jacó foi tocado pela graça, mudou de nome, mudou de vida e começou a orar pela sua família, pela restauração da sua relação com seu irmão. E orando por essa restauração, a graça de Deus começou a agir. Nós precisamos começar a orar pela nossa família, nós precisamos começar a orar pelos outros, porque se a gente não orar agora, se a gente não permitir a graça restaurar agora, ninguém entra no céu sem perdoar. Dói perdoar? Dói. Sangra perdoar? Sangra, mas vai doer ainda mais no purgatório. Nós não vamos entrar na face de Deus. Ninguém vê a Deus face a face sem estar purificado, sem ser santo. Isso significa que Deus nos chama hoje também, como tocou o coração de Jacó. E veja, Deus não retira a bênção de Jacó. Isso que é maravilhoso. A infidelidade de Jacó não fez com que Deus continuasse infiel. Isso que é bonito. Porque graças a Deus, a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Graças a Deus. A fidelidade de Deus não depende da nossa correspondência. Graças a Deus, a fidelidade de Deus é gratuita. Nós podemos ser infiéis, mas Ele continua fiel. Ele continua querendo mudar a nossa vida, mudar a nossa família, restaurar nossas estruturas. Mas para isso nós precisamos de oração e de ação. São Tiago fala que nós brigamos porque existem paixões dentro de nós. Passamos alguém para trás por um terreno, porque tem uma paixão dentro de nós, ganância. Por que entregaram José do Egito? Porque tiveram ciúme dele. Ele era o querido do papai. Ele tinha uma túnica especial dele. Paixões. Por que entregaram Jesus? Porque tiveram outra paixão. Inveja. Entregaram Jesus por inveja. Por que nós brigamos? Pelo mesmo motivo. Nós temos ciúme dos nossos irmãos. Nós temos inveja dos nossos irmãos. Nós somos vaidosos. Nós não gostamos de nos curvar, nós gostamos de ter a última palavra, nós gostamos de ter a razão, nós somos orgulhosos. E como quebrar tudo isso? Porque o mal, veja bem, no fundo nós sabemos o que temos que fazer, mas por que a gente não consegue fazer? Porque a gente é fraco, porque a gente é fraca, porque a gente é carne, que a gente tem a descendência do pecado original, e para nós não é fácil. Se Deus não intervir, se a graça não intervir, as coisas não vão melhorar. Dói perdoar uma pessoa? Dói, mas a gente perdoa porque Deus nos pediu e Ele nos perdoou de graça. Ele pode nem querer o nosso perdão, ela pode nem querer o nosso perdão, mas nós perdoamos porque Deus nos pediu. E porque o principal beneficiado com o perdão somos nós mesmos. Eu não tenho poder sobre a vida do meu irmão, do meu tio, do meu cunhado, do meu afilhado que está na droga. Eu não tenho poder sobre ele. Mas eu tenho poder sobre o que eu penso sobre ele e sobre o que a relação dele vai entrar no meu coração. Aí eu tenho poder. E é nisso que nós precisamos orar e confiar. Orar e confiar, e deixar Deus agir. Quantas vezes eu vi o poder da oração que eu mesmo como pregador nem acreditava. Fui orar muitas vezes por casal que não dormia mais junto, e uma simples oração fez eles se falarem, fez eles se reconciliarem. Quantas vezes a gente foi em casa de criança que não dormia, fazia 2, 3 anos, já tinha passado por psicólogo, psiquiatra, e ninguém achava nada, e a gente fez uma oração de libertação no nome de Jesus,
e essa criança imediatamente começou a dormir. Irmãos, eu acabo de perder um amigo, um querido, seu Antônio, de câncer. Infelizmente, o que é câncer? É uma célula dentro do nosso corpo, defeituosa por algum motivo, que começou a se multiplicar e tomar conta do corpo por inteiro. Quando a igreja diz que a família é a célula da sociedade, é assim mesmo, e por isso que o demônio vem com tudo isso contra, vem com ideologia do gênero, vem dizendo que você pode ser o que você quiser, relativizando tudo, porque destruindo a família, ele destrói a sociedade. Saem pessoas boas de família ruins? Saem, claro que sim. E saem pessoas más de famílias boas, claro que sim. Mas a regra é, normalmente uma família boa tem uma pessoa boa, tem um cidadão bom, tem uma pessoa equilibrada. Existe uma relação direta entre divórcio e pessoas que tiveram pais divorciados, isso é pesquisa. Uma família desestruturada tende a gerar pessoas desestruturadas, que geram sociedades desestruturadas. E por isso o demônio, que não é bobo, ele atinge essa célula chamada família. Por isso que o inimigo, que é estrategista, ele começa de dentro para fora. E nós precisamos parar isso. Nós que somos cristãos, nós temos que orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar pela família inteira nossa, olhar pela sociedade, orar por aqueles que nem conhecem a Deus, pedindo que o sangue de Jesus restaure essas pessoas. Porque a coisa está num nível que eu vou falar com toda franqueza, não depende mais de nós. Nós estamos brigando com instituições gigantescas e bilionárias que estão investindo para destruir a família tradicional. Se a gente for lutar pela nossa carne, nós vamos perder. Mas se nós lutarmos com as armas do Espírito, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Então sempre quando a minha paixão interna diz, não perdoe, não dê o primeiro passo, é ele que estava errado, eu preciso submeter essa paixão à vontade de Deus. Eu tenho 23 anos de casado, era bem mulherengo antes da minha conversão. Só Deus trabalhar. Ainda casado, nesses 23 anos, teve um momento que uma paixão mexeu muito comigo, uma moça bonita, mexeu muito comigo. Fiquei maluco por ela, mas eu sou casado. E nessa hora, pela graça de Deus, doeu, chorei, mas eu falei, Senhor, não, eu disse o meu sim, e eu vou submeter a minha paixão, os meus sentimentos, a minha razão e a minha vontade, a minha inteligência, a minha vontade, porque cristão não vive de sentimento, cristão vive daquilo que ele sabe, de uma consciência reta, purificada pelo Espírito Santo. Que mundo que nós vivemos, as pessoas não combatem mais, as pessoas não lutam mais, as pessoas desistem fácil. Eu sei que não é o seu caso, você está aqui, né, rezando, graças a Deus, estou falando de modo geral. Nós não podemos perder essa luta sem lutar, não podemos perder essa luta sem lutar. Custa, dói. Muito mais fácil Esaú e Jacó terem se acertado lá atrás. Era muito mais fácil Jacó não ter caído naquela tentação e não ter feito um estrago de 20 anos na sua família. Era muito mais fácil. Mas se já aconteceu, ainda assim Deus pode restaurar. Ainda assim Deus pode levantar. Não só pode, Deus quer levantar. Agora de novo, gente, para concluir a minha palavra, nós precisamos ser menos frouxos, nós precisamos ser menos moles. Eu tenho um amigo da renovação que ele perdeu a mulher,
Ele falou, eu vou orar. Eu falei, ore, jejue. Passou um mês, ele falou, eu desisti, vou partir para outra. Que luta é essa, meu irmão, de um mês? Até quando e até quanto que você quer que realmente as coisas mudem? Eu rezo um santo anjo antes de dormir. Que bom! Mas tem que doer. Tem que doer. A oração tem que custar. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser de qualquer jeito. Deus quer e Deus fará. E a graça de Deus que vai restaurar o seu irmão, sua família, o seu filho, seja quem for. Isso é batalha de Deus. O que nós fazemos é dar munição, só isso. É Deus quem guerreia por nós. Nós só entregamos a munição. Graças a Deus a Bíblia nunca disse, converta o seu marido, converta o seu irmão, converta o seu filho. Graças a Deus, porque se dissesse, eu estaria com um peso enorme nas minhas costas. A palavra disse, preguem o Evangelho, orem, semeiem, e o resto é comigo. Até vou dizer mais, ninguém é profeta na sua casa. Você vai rezar pela sua família, e vai servir uma outra família, e Deus vai mandar alguém para restaurar a sua família. Porque eu não sou profeta na minha casa. Jesus não foi profeta na sua casa, ele não tinha pecado, ele não tinha defeito. Agora o Daniel, a minha esposa sabe meus defeitos, meus filhos sabem meus defeitos. É difícil ser profeta lá. Então levante, para terminar, para concluir, levante do seu lugar aí. E agora eu queria que você rezasse um pouco pela sua família, e pelas nossas famílias de Curitiba, do Brasil, do mundo. Faz a sua oração ultrapassar o teu sobrenome. Ofereça o sacrifício de Jesus, acabamos de assistir a missa. Ofereça o poder desse sacrifício pelas famílias, erga a sua mão. E agora com a sua voz, com o seu jeito, não importa se é bonito, se é feio, o importante é que é do coração. Senhor, nós estamos pedindo pelo sacrifício de cruz, paixão, morte e ressurreição. Pelas nossas famílias, Senhor. Especialmente pelos nossos sobrenomes também. Aqui você fala do seu sobrenome materno, paterno, Godri, Junks. Senhor, nós estamos pedindo que o teu sangue seja derramado sobre tudo que está ligado a nós. O sacrifício, Senhor, atualizado agora em todas as santas missas celebradas no mundo. Tua paixão, morte e ressurreição, Jesus. Assim como restaurou, Senhor, o relacionamento desses dois irmãos, Esaú e Jacó. E não só o relacionamento, mas também a vida deles, a vida de Jacó, transformando ele num homem novo, com um nome novo, com uma história nova. Nós precisamos disso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Toma posse. Nós estamos pedindo Mãe Imaculada, Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe da Misericórdia, para todos aqueles que recomendaram as nossas orações, e que talvez a gente não tenha nem força mais para pedir e para rezar. Restaura, Vem auxílio a nossa fé, a nossa falta de fé, Senhor Deus, Espírito Santo. Restaura-nos com o teu poder, Senhor. Todo atrapalho espiritual, todo espírito de divórcio, de adultério, Senhor, de desânimo, de fraqueza, de morte, todo e qualquer espírito, Senhor, que age contra as nossas famílias, Senhor, sejam prostrados na presença de Deus, na presença de Jesus e em nome de Jesus. Vá consagrando a tua casa, a Mãe Imaculada, a Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, porque o que ela cuida, o inimigo não toca. Reconsagra a sua história, reconsagra os seus filhos, e tenha a leveza, que se você já entregou eles para Deus, e você está rezando por eles, Deus já está trabalhando incansavelmente na conversão dos seus. Tira esse peso das costas. Deus não pede de novo que você converta ninguém, mas Deus pede que você reze, que você ore, que você